Então vamos lá. Primeiro eu vi que vocês estão em, acho que 5 ou 6. Para ficar mais prático, mais fácil e não ficar um monólogo chato, se vocês quiserem perguntar, entra o áudio, pode perguntar, pode me interromper. Melhor que a gente faça um bate-papo do que seja só uma conversa chata, tá bom? O que vocês tiverem de dúvida, podem chamar e a gente começa, tá bom? Bom, meu nome é Alfredo, eu sou cardiologista e especialista em imagem cardiovascular, responsável pelo serviço de imagem cardíaca do Oswaldo Cruz na Unidade Vergueiro. O professor Sirac pediu para a gente conversar hoje especificamente sobre angiotomografia, sobre tomografia do coração. Eh, Antes de começar, algum de vocês já teve contato com tomografia de coração? Se estiverem tímidos para falar ou dormindo, ignorem, tudo bem. Se não, podemos falar à vontade. Mas vamos lá. A tomografia de coração, ela é um exame super específico. Boa noite, Leonardo. Ah, Vai ser bom agora, semana que vem todo mundo vai fazer exame. Mas é um exame super específico a tomo, que precisa de equipamento específico para fazer um exame específico com uma análise específica. Então, a ideia do exame é analisar as artérias coronárias, né? Então, mais para frente, na aula eu mostro para vocês um pouquinho do que a gente avalia e dou uma relembrada de anatomia coronária, para todo mundo dar uma desenferrujada ou conhecer a anatomia coronária, que é bem tranquila, ela é bem simples. Então, a ideia da tomografia é fazer uma análise complementar e fazer uma análise que seja o mais abrangente possível de todos os aspectos da doença, principalmente da doença coronariana. E a gente vai discutir hoje, então, aspectos técnicos, o preparo do paciente, a realização do paciente pós-processamento e um pouco do que a gente vê no exame, um pouco de para que serve o exame, um pouco dos objetivos do que a gente espera do exame da tomografia do coração, né? Eu vou passar rápido por aspectos técnicos, vocês já tiveram 1 milhão de aulas disso com gente muito mais gabaritada do que eu para falar sobre isso, mas aspectos que a gente vai acabar falando no meio do caminho, um pouco específicos do exame de coração, que são um, em alguns pontos diferentes da tomografia ou da angiotomografia habitual. Então, a gente vai falar um pouquinho de modulação de energia, de captura prospectiva ou retrospectiva das imagens. Então, a gente precisa ter aquela noção básica de KV-MA, coisas que vocês já estão bem tranquilos, ou se não tiverem, me avisem, você também pode dar uma relembrada nisso tudo. Então, na prática, na tomografia de coração, não é nada diferente do que a tomografia normal. Então, se um raio-x simples, ele é aquela imagem formada em um plano específico, a imagem tomográfica, ela é feita a partir de cortes, uh, vou pular rápido, a partir de cortes tomográficos, em que cada tecido absorve a radiação de uma maneira diferente, e essa absorção de maneiras diferentes gera imagens com densidades diferentes. Isso a gente está falando nos equipamentos convencionais de tomografia, né? Não estou falando dos de dupla energia, que dão imagens diferentes de acordo com o que a gente usa de potência do tubo. Mas a ideia é essa, então a gente tem um detector gera uma imagem, essa uma imagem determina uma avaliação anatômica. E aí começam algumas coisas específicas do que a gente vai usar em cada uma das fases de aquisição do exame. Então, a gente pode fazer corte a corte ou axial. A primeira fase do exame, a fase sem contraste ou score de cálcio, ela é uma aquisição axial, então a gente faz blocos de corte, esses blocos de corte fazem uma avaliação, via de regra, mais simples do coração, menos complexa, e as avaliações volumétricas, as avaliações helicoidais, são avaliações em que a gente usa um pouco mais a potência do equipamento para ter uma imagem com resoluções mais altas, com uma capacidade de tempo de aquisição melhor, enfim, uma soma de informações que no contexto do coração podem ser mais importantes se a gente precisar de uma resolução espacial e uma resolução temporal um pouquinho mais alta.
Hã, na prática, para o exame de coronária, a gente precisa, e isso é uma coisa que a gente vai, discutir lá para frente um pouquinho melhor, e isso é extremamente importante, que todo exame cardíaco ele tem que ser feito acoplado ao eletrocardiograma. Então, não existe, angiotomografia de coração em que o paciente não esteja com os cabos do eletrocardiograma monitorando o coração. Isso é essencial e sem isso a gente não consegue fazer exame. Porque o coração ele é um órgão que está em movimento, graças a Deus. Se o coração não está em movimento, a gente está morto. Mas acontece que eu preciso que o tomógrafo, que o aparelho consiga entender de alguma maneira que mesmo o coração estando em movimento, ele apareça parado para a gente ter uma imagem estática. Senão eu tenho um órgão em movimento e vocês já viram imagem em movimento. Se vocês não viram, eu vou mostrar já já a diferença de um coração com o eletrocardiograma e sem o eletrocardiograma, a diferença que faz o movimento enquanto o aparelho faz as aquisições das imagens. Então, a gente vai ter esses dois padrões de avaliação, ou uma avaliação contínua helicoidal, ou avaliações step and shoot, que são as avaliações prospectivas, e eu já vou mostrar para vocês o que é cada uma dessas. Não é qualquer aparelho que faz tomografia. Então, a gente precisa de aparelhos que sejam robustos, que consigam fazer uma avaliação volumétrica significativamente importante, para ter tempo de fazer uma aquisição de uma maneira que o paciente consiga tolerar ficar lá deitado. Então, a gente precisa muito que o exame seja adequado, que o aparelho seja adequado, que tudo isso esteja adequadamente funcionando para o nosso paciente. Historicamente, como é que a coisa funciona, né? Então, em 71, a primeira tomografia de crânio, Hounsfield, então, desenvolveu o primeiro aparelho, a primeira tomografia de crânio demorou 40 minutos para ser feito o bloco inteiro, baita de uma enormidade, mas ainda assim, um exame moderníssimo para a época. Hã, de qualquer maneira, para o que a gente vê hoje, é impraticável a gente ter uma tomografia que demore mais do que uma ressonância de crânio, mas era assim e todo mundo estava muito feliz. A partir da década de 90, a tecnologia começa a dar saltos, e esses saltos foram muito interessantes até o ponto de a gente conseguir fazer exame de coração. Então vieram os primeiros aparelhos helicoidais, então o aparelho não ficava mais parado fazendo aquisição e, e com todos os problemas que a gente já imagina disso, de tempo de aquisição, de resolução nessa aquisição, mas começam os aparelhos helicoidais, e essa aquisição helicoidal permite uma aquisição em um tempo um pouco mais curto, um pouquinho mais de resolução espacial, além da resolução temporal, e tudo isso veio agregando qualidade. Em 1998, eles pegaram uma hélice e conseguiram, falar assim, poxa, se eu tenho uma hélice, por que não colocar duas hélices juntas? Então, ao invés de ter um detector, passou a ter dois, passou a ter quatro, passou a ter 8, passou a ter 16, e foi progressivamente aumentando o número de tomógrafos colados um no outro, que na prática não muda muito. Então, dessa tecnologia de 1990 para a tecnologia de 2009, que é a última grande soma de número de detectores que a gente teve na indústria, a tecnologia na prática não mudou muito. Você tinha uma hélice, agora você tem 320 hélices. Ok, eles giram um pouco diferente, mas na prática a gente não tem nada tão moderno assim até agora, né? Esse ano a Siemens lançou o primeiro aparelho que deixa de ser tomografia computadorizada por emissão de raio-x, mas passa a ser por emissão de fótons. Então, muda um pouquinho a maneira da aquisição, muda um pouco a resolução. Se vocês quiserem, na aula prática, eu dou uma dissecada para vocês desse tipo de aparelho novo, que promete trazer uma resolução bem melhor. Mas na prática, o que aconteceu? Quando mais detector entrou, se um detector, vou fazer as contas a resoluções de hoje, se um detector faz um corte da ordem de 0,6 milímetros, e eu começo a colocar dois, poxa, se eu coloco dois detectores juntos, é 6 vezes 2, então eu tenho 1,2 milímetros. E progressivamente a gente foi aumentando o número de detectores, até que a gente tenha 320 canais, 320 detectores, que nada mais é do que um bloco de 16 centímetros, de 16, 17 centímetros, fazendo aquisição. E por que não fizeram, depois do 320, um 540, um
720, 1000 canais, porque na verdade a gente só aumentou até aí o range, o tamanho do arrasto em que você fazia imagem. Então quando a gente fala em 16 centímetros, a gente fala essencialmente no tamanho do coração. 16 centímetros é essencialmente uma aquisição de crânio. Então não tem nenhuma estrutura que eu precise de uma aquisição com tempo suficiente ou com resolução suficiente ou com imagem suficiente para precisar de mais do que 16 centímetros de imagem. Por isso que parou no 320 canais. O que aconteceu de 2009 para agora é que a gente deixou de pensar só em aumentar o número de detectores, mas passou a aumentar também a velocidade da rotação desses detectores, o quanto de energia cada detector emite, como cada detector emite energia. Ao invés dos detectores emitirem todas a mesma energia em 90 graus, eles começam a emitir energias diferentes, então as duplas energias, as duplas correntes passaram a ser uma realidade e isso traz uma informação adicional não só para o coração, mas para todos os exames, fazendo um alto contraste, único e exclusivamente pelo uso de energias diferentes. Então, a máquina faz um KV num plano e um KV diferente, menor, então faz 120, 80 ou 100 KV em 90 graus e produzem a mesma imagem. E essa mesma imagem determina gradientes diferentes para a gente estar vendo aquela imagem de maneiras diferentes. E isso vem progressivamente vindo com mais modernidade, não só na aquisição, mas no pós-processamento, técnicas que permitem fazer avaliações pós-exame, sem a necessidade de uma aquisição adicional. Então, a tecnologia deixou de ser pura e simplesmente aumentar o número de imagens, mas tentar melhorar a resolução propriamente da imagem, trazer uma informação que pudesse ser mais interessante na prática. Daquilo que eu estava comentando, né? Se um single slice faz um corte pequeno, o multi-slice vai trazer um arrasto muito maior e o coração precisa disso. Por que, que o coração precisa disso? Quando a gente começou a fazer coração, mais ou menos uns 15 anos atrás, se tentava fazer coração com aparelho de 6 canais, de 16 canais. Então, era aparelho que fazia cortes de mais ou menos 1 centímetro, um pouquinho menos, e ele precisava de muitas voltas para fazer o coração inteiro. Então, até ele conseguir fazer a imagem do coração inteiro, dava alguma coisa perto de 30, 40 segundos. O exame tem que ser feito em apneia. Imaginem fazer uma apneia de 40 segundos, de 30 segundos. O exame ficava muito ruim, porque ele estava respirado. Mas ainda assim, foi se tentando progredir nessa ideia até que, efetivamente, com uma qualidade superior, com os aparelhos de 64 detectores, a gente começa a ter uma qualidade de diagnóstico que se possa chamar de adequada ou de pelo menos o suficiente para o exame entrar em uso clínico de uma maneira um pouco mais robusta. E aí essa evolução dos detectores fez com que não só a resolução espacial da imagem, mas a resolução temporal, e eu já vou dissecar para vocês um pouquinho o que é essa tal resolução temporal, pudesse trazer mais informação diagnóstica. De qualquer maneira, o mais importante é que, do ponto de vista evolutivo, o tempo de apneia do exame despencou. Se lá no começo precisava de 40 segundos de apneia, hoje uma angiotomo de um aparelho habitual faz uma apneia entre 6 e 7 segundos. Os aparelhos mais modernos, as versões mais novas do Aquilion One, do Somaton Flash, da Revolution, da GE, fazem aquisição em 1.2, 2 segundos. Então são aquisições ultra rápidas e que permitem, via de regra, uma avaliação que nos favorece e favorece essencialmente o conforto do paciente. E isso é muito importante para o método. Beleza, mas para que serve o exame? O que a gente vai olhar nessa história? Quando a gente fala em doença coronariana,
A doença começa não necessariamente na parte final em que eu tenho placa de gordura fazendo obstrução e essa obstrução levando a infarto. Até chegar naquela fase lá no fim da curva, no topo do iceberg, eu tive uma cadeia enorme de situações, da formação da placa, do acúmulo da gordura, da maturação da gordura, formação da calcificação, até que efetivamente eu tenha, a obstrução, que eu tenha a lesão que leve ao problema propriamente dito. E a pior coisa que a gente tem na medicina é tratar a coisa no último dos últimos pontos. Quanto mais precoce a gente conseguir um tratamento, melhor. Hã, e aí que assim, do ponto de vista de evolução da placa de gordura, cada método vai ter a sua especificidade e a sua qualidade de poder avaliar o coração de maneiras diferentes. Então, aqui nessa imagem do meio, a gente tem a evolução da placa de gordura na artéria. Então, a artéria normal, ela começa a ter algum grau de espessamento. Então, esse espessamento inicial, ele é praticamente indetectável em todos os métodos, de diagnóstico, absolutamente todos. Que vocês quiserem inventar, não conseguem ver. E a partir do momento em que você começa a ter um pequeno acúmulo de gordura, que é chamado de xantoma inicial, de íntima, o que que ele é? Você começa a ter um pequeno acúmulo de gordura e macrófagos começam a pegar essa gordura, que essencialmente é o famigerado colesterol, LDL, VLDL, que é o colesterol ruim, e ele começa a tirar esse colesterol da circulação e ele começa a absorver ele. A absorção desse colesterol ruim vai formando bolinhas de gordura dentro do vaso, literalmente isso. Nesse ponto, a própria tomografia falha em avaliar, ela não consegue avaliar tão bem. O único exame que consegue avaliar isso é um tipo de cateterismo que não é o cateterismo normal, é um cateterismo super específico que pelo catéter entra uma sonda e essa sonda ou ela faz uma imagem de ultrassom ou ela faz uma imagem de tomografia por coerção óptica. Palavrão gigantesco para dizer que eles fazem cortes olhando para dentro da parede do vaso, não única e exclusivamente para luminografia, como é o cateterismo tipicamente. E ele consegue ver esses pontinhos. Via de regra, esse paciente não tem sintoma. Ele não tem dor no peito, ele não tem angina, ele não tem falta de ar, o coração não cresceu, ele é assintomático. Isso normalmente acontece na segunda, terceira década de vida. Segunda, terceira década de vida, para vocês que estão pensando, é entre seus 12, 15 anos e lá pelos 20 anos. Então, aquele Big Mac, aquele nugget que você comia quando tinha lá seus 9, 10 anos, ele tá parado na coronária. Eu posso não achar, mas ele começa a fazer lesão nessa época. Progressivamente, com o passar do tempo, essas células elas vão agregando cada vez mais gordura, elas vão agregando cada vez mais esses macrófagos inchados de gordura, ao ponto em que ela vai se tornando uma célula que a gente chama de espumosa. Ela fica cheia de gordura em seu interior e essa gordura vai fazendo com que ela vai aumentando de tamanho. E aí eu começo a ver efetivamente uma placa de gordura na luz do vaso, na parede do vaso. E isso pode começar, inclusive, a fazer algum grau de obstrução. Via de regra, nesse ponto, as obstruções são ou mínimas ou ausentes, porque o vaso ele se remodela e ele cresce para fora. E você não vê isso de qualquer maneira em grandes exames. Então, se eu pegar o paciente nesse contexto dessa placa e fizer um cateterismo nele, talvez eu não consiga encontrar lesão. Por outro lado, se eu levar esse paciente com essas placas para tomografia, na tomografia eu já consigo identificar esse tipo de lesão e eu mostro para vocês mais para frente alguns casos dessa situação. Conforme a placa vai amadurecendo, então esse processo vai se maturando, vai começando a querer cicatrizar e evoluir, a placa ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo e eu começo a ter efetivamente uma redução do calibre do vaso. O vaso começa a diminuir e ter efetivamente a estenose. A partir do momento em que eu tenho uma estenose,
progressivamente mais perto dos 50%, é quando as provas de isquemia, as provas não invasivas de isquemia, conseguem avaliar alguma coisa no coração. Então, na prática, nessa fase inicial, só a angiotomografia consegue ver. Nessa fase em que a obstrução está chegando perto dos 50%, é quando a cintilografia miocárdica, o ecocardiograma sob estresse, a ressonância sob estresse, e num índice muito menor, o teste ergométrico, começam a identificar o sofrimento do músculo. Então, de novo, cintilografia, ressonância com estresse, ecocardiograma sob estresse, teste ergométrico, só começam a identificar problema nas artérias do coração acima de 50% de obstrução. Menos de 50% não identificam e, via de regra, eles são mais eficientes acima de 70%. De 50% a 70% é um limbo que pode ser que apareça, pode ser que não. Via de regra, não aparece. Acima de 70%, sim, a gente passa a ter identificação por esses exames. O score de cálcio coronariano, que é a fase pré-contraste da angiotomo, ele consegue identificar a placa somente a partir desse ponto. Então, quando eu falo, poxa vida, o score de cálcio, eu vou falar isso já já para vocês, ele é um ótimo preditor de risco, mas ele só vai predizer o risco a partir desse momento mais avançado da evolução da placa, certo? Dor no peito, angina, sintomas de obstrução também só vão acontecer lá para frente, mais perto dos seus 70% de obstrução. Raramente aparece antes disso. Ou se aparecer, aparecem normalmente com sintomas mais inespecíficos, com sintomas mais difíceis de caracterizar, certo? Ok, a gente já sabe mais ou menos o que é a técnica do exame, a gente sabe mais ou menos o que a gente está querendo olhar e como que a gente prepara efetivamente o paciente, como é que a gente começa esse preparo. Em primeiro lugar, é um exame com contraste como qualquer outro. Então, eu preciso ter segurança e ter todos os parâmetros que me liberem para o paciente receber o contraste. Então, o paciente não pode ter história de alergia, o paciente não pode ter história de doença renal crônica, o paciente vai ter todas as contraindicações do contraste propriamente dito. O equipamento de tomografia hoje, a Agência Nacional de Saúde teoricamente não permite, teoricamente, porque na prática isso pode acontecer, mas para efeito, por exemplo, de convênio pagar o exame, ela não obriga o convênio a pagar em angiotomografia de coração em tomógrafos com menos de 64 canais. Só obriga a pagar acima de 64 canais. E isso, do ponto de vista burocrático, é complexo, mas na prática isso tem que ser feito, porque a gente precisa de um exame que mantenha a qualidade diagnóstica para o nosso serviço, para o nosso paciente. Então, isso é extremamente, extremamente importante. Do ponto de vista de preparo do paciente, eu já vou conversar com vocês sobre isso, talvez a parte mais importante, a parte mais difícil de ser feita é esse preparo do paciente. O paciente precisa de uma série de critérios muito bem controlados para que o exame seja feito de uma maneira adequada. Com relação ao contraste, existem algumas peculiaridades, algumas especificidades, perdão. Eu já mostro para vocês como é que é a aquisição, o que a gente precisa fazer, como a gente modula energia e o que é efetivamente o pós-processamento da coronária. Vamos lá. Algumas coisas são contraindicações relativas para o exame e vale a pena a gente ter em mente e orientar muito bem o paciente que for fazer exame de coração. Então, ok, a gente já falou de alergia, a gente já falou de disfunção renal, mas o paciente precisa seguir o comando e fazer adequadamente a apneia. O exame de coração ele tem dois grandes problemas: frequência cardíaca elevada e apneia inadequada. A movimentação do coração de uma maneira que a máquina não consiga fazer uma captura adequada vai gerar um artefato que pode transformar não só um, mas como
vários segmentos da árvore cardíaca legíveis. Então, eu preciso de um paciente que faça uma apneia adequada e eu preciso efetivamente de um paciente com frequência cardíaca controlada. Talvez sejam um dos aspectos mais importantes de todo esse preparo do exame até que o paciente entre efetivamente na sala. O exame em si, a gente precisa de um paciente que fique posicionado adequadamente, no equipamento que esteja adequadamente preparado e setado para receber o paciente. Piadinha básica, eu não posso achar que eu vou fazer exame de leão ou exame de cavalo em qualquer aparelho. Eu não vou fazer um exame de coração em qualquer aparelho. Eu preciso adequadamente que as coisas aconteçam para que o exame aconteça da melhor maneira possível. Para que serve o exame? Deixa eu puxar um pouquinho mais isso com vocês. Primeiro, quando a gente quer falar de doença coronariana, eu quero saber do risco do paciente ter um infarto. Qual é a chance de alguém infartar? Quando você fala isso para o cardiologista ele vai te perguntar vai te fazer uma série de perguntas que vai qualificar o paciente em cima de um padrão que é muito bem determinado. Eu já falo um pouquinho melhor para vocês o que é esse framing. O score de cálcio ele só soma nessa fase. Ele só soma na avaliação de risco cardiovascular. Se eu quero saber efetivamente que tem doença, eu preciso da angiotomografia e ela vai me dar informação anatômica, morfológica, ela vai me dar avaliação de placa. No futuro, e num futuro bem breve, a gente vai fazer uma avaliação chamada FFR. O FFR é uma avaliação do fluxo da artéria propriamente dita. Então ele vai me dizer se o fluxo em algum ponto está mais ou menos reduzido ao ponto em que ali tenha uma obstrução que seja significativa. E essa avaliação de perfusão é da mesma maneira que a cintilografia faz a avaliação do sofrimento do músculo, que o ecocardiograma com medicação faz a avaliação do sofrimento do músculo, a tomografia também pode fazer isso com o uso de uma medicação que gere estresse ao coração, para deixar ele nervosinho. É só para que a gente tente provocar efetivamente o sofrimento e a gente identifique isso no exame. Quando a gente passa no cardio e fala para ele assim, poxa, eu queria fazer um check-up. O que é o check-up? O check-up é tentar, com alguns exames e com alguma avaliação, colocar o paciente e encaixar ele dentro dessa tabela que é o score de risco de Framingham. Framingham é uma cidade na Inglaterra que eles pegaram a população inteira e fizeram toda essa avaliação e avaliaram essa população por vários anos. Esse estudo já está perto de uns 30, 40 anos de evolução. Então a gente já sabe como que tudo isso se comporta e se isso funciona para essa cidade, você pega e tenta jogar o teu paciente em cima dessa população e dizer, olha, os pacientes de 30 anos de idade que não fumavam, que tinham colesterol bom, que tinham pressão boa, que não tinham diabetes, fumavam, não fumavam, eles eram de baixo risco. Por outro lado, os pacientes, sei lá, de 50 anos de idade, com colesterol alto, com diabetes, que fumam, são de alto risco. Então isso vai criando uma escala de pontos e por esses pontos, quanto mais pontos tiver mais risco, quanto menos pontos tiver menos risco, e daí a gente tenta fazer uma predição de qual é a chance desse cara ter infarto nos próximos 5 anos. Isso não é uma matemática tão perfeita assim. Isso falha, e não falha pouco, falha muito. Um exemplo que eu costumo dar em todas as minhas aulas é essas duas figuras. Olhando para os dois, se vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Esse cara, atleta, corredor, esse cara, gordo e fumante, quem vocês acham que deveria infartar primeiro? Alguém arrisca falar? O fumante? O Você gordo espera que fumante, né? Você espera que o gordo fumante, porra, esse cara tem que morrer logo, desgraçado. É assim mesmo que a gente espera. Só que não. O que aconteceu? O que é essa história desses dois fulanos? A história desses dois fulanos é a seguinte. Esse cara aqui, o nome dele é Jim Fix. O cara, na década de 70, foi o cara que popularizou corrida de rua, foi o cara que popularizou atividade física, hábitos de vida saudável. Hoje ele seria o cara do Instagram, blogueirinho
de fitness. Ok, o cara morreu aos 53 anos, infartou enquanto corria. O de cá é o Churchill, o Winston Churchill, é o cara da Segunda Guerra Mundial, sedentário, obeso. Se o primeiro saía em revista de atividade física, o outro saía em revista de charuto. E isso é verdade, tá documentado isso. O cara não acendia um charuto atrás do outro. O cara morreu aos 91 anos, teve um AVC. Porra, a gente olhou na cara dos dois e tava na cara, olhando a foto, que quem tem alto risco é o Churchill. E não foi o cara que viveu até os 91. Pô, nós erramos muito, nós não erramos pouco. E não é dizer assim: "Ah, poxa, vocês erraram", não, todo mundo errou, e todo mundo erra isso o tempo inteiro. Por quê? Porque de alguma maneira, a gente não consegue estratificar isso da melhor maneira possível. O score de cálcio tenta trazer um pouco essa avaliação. Hã, aqui é um trabalho comparando métodos de avaliação não invasiva. Só para simplificar, a linha aqui do meio, então, é o Framingham, né, aquela tabela clínica, mais o score de cálcio. A chance de a gente identificar e o paciente ser melhor estratificado é tudo isso melhor, 2,69 vezes. Qualquer outro método, ele bate na trave. Talvez o único método que, junto com o score de cálcio, dê uma chance de a gente determinar se o paciente tem um risco alto ou não de ter doença é a história familiar. Então, quem tem história familiar de infarto, de angina, de revascularização, de stent, hã, de família de primeiro grau, então pais, irmãos, com qualquer uma dessas coisas, então infarto, angina, angioplastia ou revascularização, ponte mamária, safena, tem um risco muito maior de ter evento. Essa proporção e essa condição, ela é talvez um pouquinho mais importante ainda para a mulher. Para a mulher, essa história familiar, ela tem um peso um pouco maior do que para o homem, mas de qualquer maneira, qualquer outro método, e aqui eu só coloquei um dos trabalhos que fala, de atividade inflamatória no sangue, de espessamento médio intimal de carótida, então Doppler de carótida, alterações de pressão, em gradientes de pressão. Então, o score de cálcio bate todos eles nessa avaliação de risco. Tá bom, ok. Estou falando bem do score de cálcio, como é que a gente faz ele? A aquisição do score de cálcio, ela é borderline ridícula. Ela é uma aquisição extremamente rápida, são cortes axiais, a gente não muda absolutamente nada na programação efetivamente do exame. Então, o exame vem da fábrica, na máquina, com KV de 120, um MA variável de acordo com o biotipo do paciente, e é aquilo que a gente usa, a gente não muda absolutamente nada. A única preocupação que eu tenho que ter é, eu tenho que pegar o coração. Quando eu falo pegar o coração começa obrigatoriamente para baixo da linha da carina e termina um pouquinho lá para perto do diafragma. Poxa, se eu não pegar aqui, se eu pegar ali um pouquinho aqui em cima, se eu não pegar aqui um pouquinho mais para baixo, eu estou errado? Não. É uma sequência de muito baixa radiação. É uma sequência em que eu não preciso de uma resolução espacial absurdamente alta ou de um pixel extremamente bem definido. Eu só preciso que ele siga esse padrão, porque eu não quero saber detalhes sórdidos das artérias, eu não, não é. É uma avaliação sem contraste ainda. É uma avaliação de uma resolução o suficiente para eu identificar 3 pixels. Então, do pixel de tamanho habitual, que vai me dar 3 pixels, me dá 1 milímetro quadrado. E ele vai me dizer, tem cálcio ou não tem? E a gente pontua eles em cima desse método de Agatston, que na prática é uma avaliação extremamente simples, porque se eu tenho um sistema, se eu tenho um software que me fala o que tem mais do que 130 unidades Hounsfield, eu pinto aquela área e ele mesmo já me faz o cálculo. Então, se eu tenho mais de 130 HU e dá uma área, sei lá, de 2, 3 milímetros quadrados, ok, meu score de cálcio dessa área é 2, 3.
Agora, se a calcificação é mais densa, de 200 a 299 unidades Hounsfield, essa soma vai ser ponderada. Por quê? Se eu tenho mais calcificação, eu tenho mais risco. É essa a ideia de tentar pontuar isso um pouquinho melhor. Então, eu faço essa área. A área deu 1, 2, ok. Faço isso vezes 2. Até 400, vezes 3. Maior de 400, vezes 4. E eu somo as áreas de todas as placas que eu identificar, e isso é o score de cálcio final. Então, é simples a esse ponto. A única coisa que a gente precisa se preocupar efetivamente quando a gente está fazendo a aquisição é que eu cubra o coração de uma maneira mais adequada. Algumas máquinas me permitem ajustar um pouquinho melhor o FOV, outras a gente não mexe tanto, então no GE, via de regra, a gente não mexia tanto, principalmente nas máquinas mais antigas, nas máquinas mais novas isso já não é tão necessário, mas via de regra, a mensagem que eu deixo para vocês do score de cálcio é: ele é uma avaliação simples, a gente não precisa complicar ele. Eu só preciso que ele esteja centralizado para o coração, pegando o coração, lá da carina até o final dele. Poxa, não estou seguro se realmente está começando aqui mesmo, o coração é mais uma bolinha, mais deitado, é mais em pé. Enfim, cada um é de um jeito. Quer pegar um pouquinho mais para cima, um pouquinho para cima da carina? Pode, não tem problema. Quer pegar um pouquinho mais abaixo da linha do coração? Não está seguro? Pode, não tem problema. E a gente faz isso em frente e perfil. GE, Siemens, GE, Philips e Toshiba fazem dessa maneira, frente e perfil. Siemens não faz frente e perfil, faz só o frente, mas ela permite que você ajuste o teu FOV para que ele fique centralizado no coração depois da aquisição. Então não é um problema e na prática a gente consegue resolver isso de uma maneira bem tranquila. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa aquisição então no Siemens. Então eu vou lá. Estou pegando uma coronária rotina. O exame começa. Sai daí, canteja. A gente começa com um topograma, um scout. Na Siemens ele vai ser só frente, ele não vai ter frente e perfil. De novo, GE, Toshiba, Philips, ele faz frente e perfil na prática, sem grandes diferenças. O posicionamento do paciente na mesa é exatamente o mesmo posicionamento de um tórax, nada diferente, eu centralizo no meio do tórax, zero na altura do queixo, e é a aquisição que a gente vai fazer. Então aqui a gente está fazendo ele um pouquinho para cima da carina, fechou um pouquinho o FOV, subindo a mesa para o início da aquisição. A hora que a máquina terminar de pensar na vida, ela libera a aquisição. Liberou o start, soltou a sequência. Vejam que o paciente está com monitorização cardíaca. Zerou, ela vai fazer 10 cortes. Reparem nos cortes aqui se sendo feitos. Porque ele dá um step and shoot, step and shoot, step and shoot. Ele mexe e corta, mexe e corta, mexe e corta, mexe e corta, acabou o coração, acabou a aquisição. Esse foi o score de cálcio. Sem muito o que pensar, sem muito o que mexer. Aqui é Siemens, então na Siemens, se vocês olharem, esse é o ponto em que a gente olha se o coração está centralizado todo dentro do FOV. Se ele estiver bonitinho todo dentro do FOV, a gente libera a reconstrução e ele vai fazer a imagem do coração final no score de cálcio. Então, o score de cálcio ele é simples a esse ponto, e não é porque eu estou mostrando em Siemens. Em Siemens é um sistema muito simples de aquisição, mas em qualquer máquina que vocês forem fazer, exatamente o mesmo perfil. O score de cálcio é isso. Se o pedido do exame era score de cálcio, acabou o exame. Tira o paciente da sala e vai embora. Uma coisa que eu não comentei até agora. O score de cálcio, ele é um preditor de risco. Então, ele foi feito para tentar identificar qual é o risco de algum paciente. Se o paciente já fez angioplastia, já colocou stent, ou já fez cirurgia mamária, safena, já fez cirurgia de ponte ou revascularização miocárdica, ele não tem mais o risco de ter doença. Ele tem doença. Então, não é mais uma questão de probabilidade. Poxa, qual é a chance do cara infartar? Não, o cara já teve.
a encrenca feita, ele tem a doença. Então o score de cálcio ele não soma informação. Então nesse sentido, poxa, então nesse paciente eu não faço score de cálcio? Não, nesse paciente eu não faço score de cálcio. Ah, poxa vida, eu não sabia que o paciente tinha stent, eu não tinha informação e fiz o score de cálcio, e agora? Eu não vou olhar. É simples assim, a gente não usa o score de cálcio, não consegue medir adequadamente o score de cálcio nesses pacientes, eu vou pular. Eu vou mostrar para vocês já já a aquisição da angiotomo, desse mesmo paciente que a gente fez essa filmagem. E aí vocês vão entender que com o score de cálcio fica um pouquinho mais fácil fazer a aquisição da coronária. No final das contas, para quem que a gente usa o score de cálcio? É para paciente essencialmente assintomático. É para paciente que tem um risco intermediário de ter problema, porque um score de cálcio negativo vai dizer que o paciente é mais tranquilo. Um score de cálcio muito alto vai dizer que é muito desfavorável. Então esse é o trabalho já antigo, o trabalho de 2004. O que ele mostrou? Ele mostrou que quanto maior a calcificação, maior é o risco. E se você jogar isso em cima do score de Framingham, você pega, por exemplo, aqui no meio. Esses dois grupos são os que a gente chama de risco intermediário. O cara que não tem nada de cálcio, ele se comporta do ponto de vista de risco muito parecido com o cara do baixo risco. Então você vê que essa barrinha de zero é melhor. Opa. Ela é melhor, ela é menor, por outro lado, por esse lado, então, melhor do que esse paciente que tem um baixo risco, mas tem muito cálcio. E assim sucessivamente. Se vocês pegarem só as barrinhas pretas contínuas aqui, essas sólidas, vocês vão ver que o paciente está aqui, ele sempre é mais parecido com o de cima, sempre parecido com o de cima, de forma que esses pacientes aqui do meio pulam para alto risco. O que quer dizer isso? Quer dizer que pacientes que têm mais calcificação, eles têm que ser tratados como se fossem de alto risco. Então, o nível de colesterol no alvo do tratamento deles passa a ser ainda mais intenso. Ele tem que controlar o colesterol mais e ele tem que ser mais baixo. O controle da pressão tem que ser mais agressivo. O controle da glicemia tem que ser mais agressivo. Atividade física, para de fumar, tudo isso tem que ser incentivado de uma maneira bem mais agressiva. E isso faz com que o paciente tenha menor risco, no final das contas, de que isso evolua e piore. Esse é um trabalhinho também bem legal, que o cara pegou e jogou lá o score de cálcio para dizer o risco de morrer. E olha que interessante. Pacientes de 50 a mais de 70 anos, score de cálcio de 0 até mais do que 1000. Reparem de que quanto maior a calcificação, quanto mais para cima na curva, maior é a chance do cara morrer. E aqui eu não estou falando só do cara morrer de infarto, o paciente vai ter um risco maior de morrer de todas as causas. Se vocês olharem essa linha do maior do que 1000, a gente tem uma explosão de risco para todas as faixas etárias. Então, quanto mais cálcio, maior é o risco de morte cardiovascular, mas também, principalmente com os acima de 1000, mortalidade global. Aqui, ó, por idade e por nível de calcificação. Repara que quanto mais cálcio, mais evento. Claro que os pacientes mais idosos têm ainda mais risco. Então, quanto mais cálcio, mais preocupação. E o score de cálcio serve para isso, para determinar preocupação. Certo? Ó, mais uma tabelinha de um trabalho mostrando exatamente isso. Quer dizer, tanto para homem quanto para mulher, quanto mais cálcio, maior é a chance de problemas. Certo? Ele serve para isso, essencialmente isso. Esse é mais um trabalho que mostra essencialmente o mesmo resultado. Como é que a gente vai tabular esse resultado final e como sai essa informação para o médico e para o paciente? Em cima de valores absolutos, o paciente que não tem, que o score de cálcio é 0, então ele é o paciente que não tem calcificação. O paciente com score até 100, ele tem uma calcificação discreta. O risco relativo dele ter eventos é 1,9 vezes. O paciente tem um score até 300, ele tem um risco 4 vezes maior de ter evento. Opa. 4 vezes maior de ter evento, a gente chama isso de calcificação moderada.
O paciente com score de cálcio acima de 1000 tem 7 vezes mais chance de ter evento, então ele é o paciente de um alto grau de calcificação, e o maior do que 1000, 10 vezes, 11 vezes mais risco de eventos cardiovasculares. Então ele é o paciente que tem uma grau de calcificação muito alta. Aqui a gente adiciona normalmente um risco de mortalidade global maior. E na prática, né? Ok, eu tenho um cálcio zero. Qual é a chance de eu ter evento? Bom, se o seu cálcio é zero, sua chances de eventos é muito baixa e isso a gente tende a garantir entre 2 e 5 anos. Então, score de cálcio zero, uma chance baixa de infarto entre 2 e 5 anos. O paciente tem um score de cálcio menor do que 1000 e tão importante quanto 1000, desculpa, não, 100. Um score de cálcio menor do que 100 e se eu jogar isso para a idade, por exemplo, uma mulher de 30 anos de idade faz um score de cálcio, ela tem calcificação numa artéria, mesmo que esse score de cálcio seja 10, eu não espero calcificação em coronária em pacientes de menos de 40 anos de idade. Então, é positivo, ela automaticamente está para cima de mais de 75% da população em cálcio na coronária. Então, o risco dela não é o mesmo do risco menor do que 100, ele passa a ser um risco maior. De novo, quem tem um score menor do que 100, ele tem um risco baixo de eventos e uma probabilidade baixa de ter algum grau de isquemia do coração. Por outro lado, o score de cálcio maior do que 100 ou maior do que 75 para a idade, ele já tem um risco aumentado de uma maneira significativa, e a gente tem que reclassificar esse paciente e tratar ele de uma maneira mais agressiva. O score de cálcio maior do que 300, ele tem uma alta probabilidade de isquemia miocárdica, uma alta probabilidade de ter pelo menos uma lesão, uma estenose, de mais de 70%. Então, esse é o paciente que a gente tem que ter uma preocupação ainda maior. Na prática, é isso que o médico tem que ler daí. O zero é tranquilo, o menor do que 100 é tranquilo, mas um risco um pouquinho aumentado. O maior do que 100 existe um risco real, e o maior do que 300, ele já tem uma probabilidade de lesão grave mais significativa. Eu falei em pacientes assintomáticos. No paciente sintomático, muito cuidado, não é só porque o score de cálcio é zero que ele não tem estenose. Então, tem dor no peito, mesmo com o score de cálcio zero, eu corro o risco de ter algum grau de obstrução não calcificada. Então, nesse caso, eu tenho uma placa gravemente obstrutiva na descendente anterior, sem nada de cálcio. É uma estenose grave, precisa de tratamento, precisa de intervenção. Aqui foi colocado um stent, mas o score de cálcio era zero. Então, assim, não é só porque é zero que um paciente com dor vai ficar tranquilo. Não, ele precisa ser mais bem avaliado. Por outro lado, o paciente que tem pontos de calcificação, que já tem calcificação na coronária, ele já bate o martelo. Esse paciente tem doença nas artérias coronárias. Ponto. Se é grave, se não é grave, se é muito, se é pouco, se é muito obstrutivo, se não é, o score de cálcio não responde isso, mas ele diz que o risco está aí e ele deve ser manejado dessa maneira. Tem um trabalho muito legal que pegaram esse grupo de pacientes que descobriram que tinham calcificação e avaliaram se eles estavam seguindo as recomendações de controle de pressão, de alimentação adequada, de parar de fumar, de atividade física, enfim, de modificação do estilo de vida e tomar a medicação mais adequadamente. E o grupo que fez o score de cálcio teve uma aderência melhor ao tratamento medicamentoso. Eles tomaram mais remédio mesmo. Na prática, serve até para empurrar na goela do paciente que, ó, você tá doente, você tem coisa no coração. Não é só porque você não sente nada que você não precisa se cuidar, se cuida melhor. E eles se cuidaram melhor. E aí, como eu comentei, o score de cálcio zero, ele é preditivo de baixo risco em 2 a 5 anos. Então, ele já dá uma tranquilizada muito boa. Mas ok, até aqui eu só falei em risco cardiovascular. Eu não falei em obstrução, eu não falei em lesão, eu não falei em doença efetivamente mais grave ou mais importante. Assim, eu preciso mexer no olho do furacão para dizer, eu quero saber só o risco, a chance de ter, ou eu quero olhar efetivamente o que tem. O paralelo que eu costumo fazer nisso é com câncer.
Se eu viro para vocês e falo, ó, meu, você tá com um nódulo aí. Você vai me perguntar de volta, poxa, onde está esse nódulo? É no pulmão, é na cabeça, é no fígado, é no rim? Qual é o tamanho dele? É grande, é pequeno? Ele está só no rim? Ou ele tem metástase? O que eu vou fazer com isso? O paralelo da tomografia do coração é exatamente esse. O score de cálcio fala, tem. Ele não fala onde, ele não fala quanto, ele não fala mais nada. Aí eu preciso de uma informação maior para falar da doença propriamente dita. E para dar essa informação mais específica, propriamente dita, eu vou precisar da angiotomo. Eu preciso obrigatoriamente dar essa informação se a minha ideia é ver doença. E a angiotoma ela é muito interessante porque ela faz uma avaliação das artérias do coração de uma maneira extremamente completa. Primeiro, olhando a anatomia do coração. Então, para quem não lembra, nunca viu a anatomia das artérias do coração, o coração tem essencialmente duas artérias, a direita e a esquerda. Já é fácil. Então, eu tenho uma artéria que desce pela direita do coração. Eu mostro imagens mais para frente com o coração inteiro, vocês vão ver isso bonitinho. Ele passa então pelo sulco, átrio ventricular direito e uma coronária esquerda que vem para o lado esquerdo do coração, curiosamente. E ela se divide em duas artérias. Uma artéria descendente anterior, que é a artéria que percorre o sulco entre os dois ventrículos e traz a irrigação de toda a parte da frente do coração e da área mais nobre do músculo cardíaco, e uma artéria circunflexa, que é chamada assim porque ela faz o caminho oposto da coronária direita, só que para o lado esquerdo do coração. Ela percorre o sulco átrio-ventricular esquerdo. Já mostro mais algumas imagens, a gente dá mais uma treinada nessa anatomia. Então, do ponto de vista anatômico, ela dá essa informação melhor do que o cateterismo. Eu fiz hoje um exame de um paciente que foi para o cateterismo, não conseguiu avaliar a anatomia adequadamente e precisou da tomo para fazer essa complementação. Era um exame parecido com o que eu mostro para vocês mais para frente na aula. Ok, eu dou a informação da anatomia, eu dou a informação de lesão efetivamente. Então, se eu tenho um paciente com dor no peito, eu vou dizer se ele tem obstrução ou não. Ou se o paciente faz algum exame, o paciente não tem sintoma, faz check-up, faz um exame de esteira, vai lá na esteira, e na esteira ele tem uma alteração, poxa, eu não tenho sintoma, mas a esteira está alterada, o que será que é isso? Ah, não, você não tem sintoma, esquece a esteira. Não, você precisa complementar essa informação e essa informação ela é muito bem complementada pela tomografia. Viu placa? Eu vou dar a nota dessa placa. Eu vou dizer, ela é calcificada, ela não é calcificada, ela está em todos os vasos, ela está só aqui, ela está só acolá, ela tem uma obstrução leve, moderada, grave, ela está ocluída. E com tudo isso, eu consigo trazer a informação efetiva da gravidade da doença. Eu vou conseguir dizer para o paciente e para o médico que a anatomia é X, que tem doença, que não tem, muita doença, que é pouca, que é gravemente obstrutiva, que é leve, e tudo isso traz uma informação que o paralelo dela é uma informação muito parecida com a que o cateterismo traz. Muito parecida. As nossas diretrizes brasileiras são um pouquinho antigas, são de 2014, estamos escrevendo uma nova, mas deve sair ainda só, acho que ano que vem. Bom, lógico, né? Estamos quase dia 10 de dezembro, se sair esse ano vai ser uma festa. Mas, de qualquer maneira, para que serve o exame de acordo com as diretrizes, de acordo com as sociedades? Primeiro, para caracterização de placa. Muito importante para avaliação de anomalia coronariana, de trajetos anômalos das artérias. Avaliar paciente que tem exame conflitante. Então, é o paciente que tem dor no peito e faz um exame, uma cintilografia ou uma esteira e está negativa, quem tem razão? É o exame que está negativo e o paciente, a dor não é nada, ou é o paciente que não tem dor, faz um exame positivo e aí quem está certo, quem está errado? Para complementar essa informação, a tomografia resolve isso de uma maneira muito, muito, muito significativa. Pegar aquele paciente que tem dor no peito, mas não é um paciente de muito alto risco. Então, o paciente de muito alto risco, com dor no peito, o exame para ele não é tomografia, o exame para ele é cateterismo. Ele precisa ir para um exame que seja mais resolutivo, considerando que ele é um paciente mais complexo. Agora, para aquele paciente que não tem um risco alto,
tem dor no peito, tem sintoma, a tomografia tem um papel muito importante. Vou puxar a sardinha. Para mim, é o exame que tem que ser feito numa avaliação inicial de dor no peito, de uma maneira muito mais interessante do que qualquer outro método. E ele é um exame muito bom, muito bom. É o exame de escolha hoje para avaliar cardiopatia congênita, as malformações cardíacas, principalmente as malformações cardíacas vasculares. Muito difícil hoje o pediatra, o cirurgião cardíaco pediátrico, pensar em qualquer tipo de abordagem cirúrgica de um coração de uma criança sem ter uma angiotomografia complementando essa avaliação. O ano passado saiu uma nova diretriz americana, quase que mundial, para determinar qual é o papel de cada método e o que deve ser feito com dor no peito. E esse é o top 10 da tomografia de coronária que esse consenso trouxe. Então, é para o paciente com dor torácica e com risco intermediário, é para o paciente com dor torácica ou com angina, mas sem alto risco. Ela é sensacional para identificar não só as lesões mais graves, mas as lesões leves, que não levam a tanto sintoma, que não levam a tanta abordagem, a tanta cirurgia, angioplastia, mas que levam a uma intervenção medicamentosa, clínica, modificação de estilo de vida muito mais significativa. Ela é muito boa para avaliar aquele paciente que eu sei que tem doença, mas em que eu não sei, ele continua tendo sintoma apesar do tratamento. Então a gente consegue avaliar e determinar se esse paciente teve piora da doença, teve piora das lesões. A tomografia consegue fazer isso muito bem. Nesse consenso eles falam que dá para pensar em score de cálcio para pacientes de muito baixo risco com dor no peito estáveis. O que quer dizer isso? Se você tem um paciente jovem, não diabético, não hipertenso, não colesterol alto, não fuma, eletrocardiograma normal, enzimas negativas, o score de cálcio ele pode ser suficiente para descartar o resto das possibilidades. Eu honestamente não concordo tanto com esse 5, mas enfim. Ele me permite não fazer nenhum teste adicional se o paciente é de baixo risco e tem todos os exames normais. Então, de novo, aquele paciente de 30 anos de idade que tem um episódio de dor no peito, faz um eletrocardiograma que é normal, colhe o exame de enzima, a enzima está negativa, esse paciente teoricamente está bem coberto e não precisaria de nenhum exame adicional. A questão que a gente adiciona aqui nesse ponto é, o paciente que tem dor recorrente merece uma investigação diferenciada, isso eu acho muito importante. Muito legal de mostrar. A tomografia é absolutamente normal, então o paciente não tem placa, não tem doença, exame normal. Não existe evento documentado em 2 anos para esse grupo de pacientes. Então, tomografia normal num contexto de dor no peito, 2 anos sem infarto, com certeza. A avaliação do FFR, do Fractional Flow Reserve, deve ser utilizada em pacientes com redução moderada e importante. Eu mostro para vocês no final o que é esse FFR. Hoje, ele é muito mais disponível no cateterismo do que na tomografia. Alguns lugares têm disponível. No Brasil, o HCOR teve e parou de fazer. O pessoal de Londrina tinha, ainda faz. Deve chegar provavelmente no começo do ano que vem, no 9 de julho. O Sírio está fazendo, mas essencialmente de uma maneira ainda experimental. Eu mostro para vocês lá na frente, é muito legal. Muito interessante usar a tomo, principalmente para pacientes com menos de 65 anos de idade. Por quê? Porque os de mais de 65 anos de idade, via de regra, têm um risco cardiovascular mais alto e talvez eles precisem de uma avaliação um pouquinho diferenciada. E muito importante, você pega um paciente com dor no peito. Esse paciente com dor no peito faz eletro, faz enzimas, tudo normal. Ele pergunta para você, poxa, ok, meu eletro e minhas enzimas estão normais, então eu não tenho nada? O responder não, você não tem nada, implica em uma certeza que talvez a gente não tenha. Ok, então vamos fazer o próximo exame. Poxa, vamos fazer um exame de esteira, vamos colocar no teste ergométrico. Eu tenho dor no peito e faço um teste ergométrico. O teste ergométrico vem normal.
Será que isso me tranquiliza em 100%? Não sei. Poxa, então eu faço uma cintilografia, a cintilografia vem normal ou vem um alterado leve. Poxa, será que isso me tranquiliza? Ou será que isso já me, poxa, eu vou levar esse paciente para o cateterismo? O que acontece muito no mundo inteiro, e o Brasil não é exemplo, é uma cadeia de exames que ficam, sai do teste ergométrico, vai para a cintilografia, sai da cintilografia, vai para um ecostresse, e fica pipocando, fazendo um monte de exame. A tomografia, com uma informação, ela diz: tem lesão, não tem lesão. Se tem lesão, trata a lesão. Se não tem lesão, está resolvido o problema. A gente volta para o set. O paciente está tranquilo por 2 anos e toca a vida. Então, a tomografia tem esse poder, essa capacidade de dar esse grau de informação e esse peso no diagnóstico. Vantagens: extremamente rápido, como eu mostrei para vocês lá no começo do tempo da aquisição da angiotomo propriamente dita. A fase de contraste, a fase de angiotomo, ela demora hoje, na média, 7 segundos. Não é muito mais do que isso. Eu consigo, inclusive, fazer na mesma varredura uma variação de aorta. Então, dá para o paciente tolerar isso, via de regra, muito bem. Claro que tem as suas exceções, claro que quanto mais bem orientado o paciente for, melhor. E ela vai dar uma informação muito legal, que não é só tem obstrução ou não tem obstrução, mas se o paciente tem placa de gordura no coração ou não. E isso dá um peso muito importante no médio e longo prazo. Problemas: eu preciso de contraste. A angiotomo sem contraste simplesmente não existe. Então, paciente com alergia, paciente com nefropatia induzida pelo contraste, está feito o problema e isso vira proibitivo. Radiação já foi um problema muito maior. Hoje, com métodos que eu já mostro para vocês, de modulação e de ajuste de radiação, a gente tem uso muito mais consciente, muito mais baixo do que a gente já usou antigamente. Problemas: quanto mais cálcio, mais difícil avaliar a coronária. O paciente tem muita calcificação, eu não consigo diferenciar muito bem o cálcio do que é um contraste, ainda mais um cálcio muito denso, um cálcio circunferencial, e isso pode ser um problema. Respiração, catástrofe. Frequência cardíaca acima de 65, via de regra, pode se tornar um problema para a maior parte dos equipamentos. Então, quando a gente pega o paciente, vamos começar a fazer o acolhimento do paciente, a avaliação inicial, a primeira coisa que a gente vai ter que ter é paciente sentado, monitorizado, frequência cardíaca, pressão arterial, acesso venoso. Paciente que tem uma frequência cardíaca, por exemplo, esse caso do monitor de uma frequência de 113, não entra em sala. Se a ideia é avaliar a coronária, o paciente não entra em sala. O exame tem que ser feito com controle de frequência rígido, controle de frequência adequado para o exame que vai ser feito. Ah, não, eu vou fazer uma aorta com trigger, eu vou fazer um exame de cardiopatia congênita com trigger. Ok, eu me permito deixar uma frequência cardíaca mais alta. Eu quero ver coronária, frequência cardíaca alvo de 60. Ponto. Certo? Para isso, é o que for necessário, existem uma série de protocolos de pré-medicação, e aí a gente precisa obrigatoriamente do médico, não necessariamente do cardiologista, para dar essa sequência. Hoje, em vários hospitais, a gente trabalha com exames remotamente, que eu tenho um médico responsável por esse preparo, mas a equipe técnica, a equipe dos biomédicos, já segue o protocolo de acordo com o organograma que a gente passa para eles. Então, o paciente usa beta-bloqueador, usa medicações de acordo com a indicação do próprio protocolo, ou oral ou venoso, de acordo com frequência cardíaca. Então, via de regra, paciente com frequência cardíaca maior do que 75 recebe beta-bloqueador oral, recebe alguma dessas 3 medicações. Na prática, não tem tanta diferença assim de um para o outro. Algumas peculiaridades, algumas contraindicações, mas não precisem esquentar com isso. E a gente segue o protocolo. Eventualmente, uma frequência cardíaca menos elevada, entre 65, 70, 75, o paciente recebe medicação injetável, beta-bloqueador. Em sala, o metoprolol ou o esmolol, o mais utilizado é o metoprolol, para ajudar nesse controle já em sala. Então, tá lá, 68 de frequência, 70 de frequência, então o paciente recebe 5 miligramas é uma ampola,
ele pode receber 1, 2, 3, raramente a gente usa mais do que 3 ampolas, que são as 4 ampolas que estão os 20 miligramas aqui, certo? Existem outras medicações que podem ser utilizadas para o controle de frequência, então é uma questão de protocolo institucional. Dos lugares que a gente trabalha, a gente usa a ivabradina, principalmente para as frequências cardíacas mais altas, o paciente com mais de 80 de frequência, a gente associa a ivabradina. É uma medicação que é usada exclusivamente para controle de frequência cardíaca, é usada em insuficiência cardíaca, é usada em quadro coronariano, em angina, uma medicação de um perfil extremamente seguro e muito tranquilo de ser usado. Então, isso são as medicações utilizadas para controle de frequência. Nitrato, então, isodil, sustrate, tridil, isosorbida, existem uma série de formulações dos nitratos em que a gente tenta, na medida do possível, utilizar para absolutamente todos os pacientes. Existem algumas contraindicações para ele, mas o papel do nitrato, ele é um vasodilatador. Então ele dilata as artérias do coração de forma que a gente veja a captação e o preenchimento pelo contraste de uma maneira mais efetiva do que no paciente que não usa. A tomografia ela é muito boa para ver vasos até 1,5 milímetro de calibre. Menos do que isso, existe uma limitação razoável. O nitrato, em vasodilatar, ele permite que a gente avalie mais segmentos por dar um calibre melhor do que esses 1,5 milímetros. Então, ele ajuda na avaliação como um todo. Beta-bloqueador não pode ser utilizado ou tem que ser usado com muito amor e carinho em paciente asmático, em paciente que tem bronquite, principalmente aqueles que tiveram crise nas últimas 2 semanas. E aí eu abro a chave para vocês. Paciente com asma, bronquite, DPOC, com descompensação nas últimas 2 semanas, também não deve receber contraste à base de iodo. Então, nessa situação, eu tenho 2 contraindicações ao exame e isso pode ser um problema. Paciente com insuficiência arterial periférica grave, tem que ser doença bem grave, raramente nas doenças leves a gente tem problema. Via de regra, não é um fator que nos contraindique absolutamente o uso do beta-bloqueador. A alergia, é claro que é um problema, tem alergia, não pode receber nada que seja alérgico. E insuficiência cardíaca, principalmente aquela insuficiência cardíaca borderline ou descompensada, o paciente não pode receber beta-bloqueador. Raramente acontece hipotensão, bradicardia, bloqueios, são alterações muito raras e que, se acontecerem, a gente precisa ter uma equipe médica de prontidão que nos auxilie nesse manejo. Por isso que, via de regra, existem protocolos para fazer essa medicação, alguns organogramas para que façam as medicações, mas, acima de tudo, a gente precisa ter uma equipe de retaguarda que saiba manejar isso, ou que a gente consiga ter no hospital o encaminhamento para o pronto-socorro ou numa clínica, tem um médico responsável, que usualmente é o mesmo médico responsável pelo contraste, ou tem o cardio responsável pelo exame lá na agenda, que consiga manejar esses efeitos. Para os nitratos, além das alergias propriamente ditas, paciente que tem história de desmaio, melhor não usar. Ela pode provocar dor de cabeça, via de regra, paciente que tem enxaqueca e usa nitrato tem enxaquecas bem chatas, que podem durar até 2, 3 dias. Então, vale a pena considerar não utilizar para esses pacientes. Não dá para usar essas medicações em pacientes que estão com pressão sistólica menor do que 100, 110 milímetros de mercúrio. Impossível usar em pacientes com pressão sistólica maior do que 90, e isso está com contraindicação absoluta. E uma coisa que a gente coloca em todos os questionários é: paciente que usa qualquer uma dessas medicações vasodilatadoras, então Viagra, Cialis, Levitra e todos os derivados mais novos deles, não podem usar nitrato. Existe uma reação cruzada de um com o outro, causam uma vasodilatação muito importante, e se essa vasodilatação for significativa ao ponto de atingir as artérias do coração, o coração deixa de ter perfusão e o coração para. Então, não pode usar de maneira nenhuma o azulzinho com isodil. Então, a gente coloca no questionário, e a orientação que a gente dá para a equipe de enfermagem que administra a medicação é: antes de dar, pergunta de novo se não tomou nenhum vasodilatador, fala Viagra, fala Cialis, fala Levitra. Tomou alguma dessas? Não dá,
está contraindicado o uso, ponto e acabou. Certo? Então, do ponto de vista de preparo medicamentoso, era essencialmente isso. O contraste, em primeiro lugar, obrigatoriamente para os estudos de angiotomografia de coração, concentração adequada de contraste. Não dá para fazer angiotomo com contraste com densidade menor do que 350. A gente já tentou fazer com 320, tem um trabalho que a gente publicou tem uns 4, 5 anos, com contraste da Bayer, foi catastrófico, a gente perdeu muito o exame, e os exames começam a ficar com uma qualidade boa a partir do 350. 370 se usa em alguns lugares, é muito bom. O 400 é sensacional, mas ele é muito mais limitado, a gente tem um pouquinho mais de disponibilidade desses contrastes, até por eles terem um custo mais alto. Então, obrigatoriamente contraste 350, nunca menos do que isso. O volume adequado. Eu não preciso de volumes grandes para fazer o coração, mesmo que o paciente seja imenso. O paciente pesa 180 quilos, eu uso 180 ml de contraste? Não, vai sobrar contraste pra caramba. Na prática, o que a gente precisa? A gente precisa essencialmente de fluxo adequado. Fluxo para coronária é pelo menos 5. Já fiz com 4,5? Já fiz com 4,5. Mas essencialmente 5 de fluxo. Existem alguns serviços em que o fluxo preconizado é entre 5,5 e 6. Funciona? Funciona. O exame fica maravilhoso. Quanto maior o fluxo, maior o risco de extravasamento. Então a gente tem que ter cuidado. E isso é uma coisa que a gente tem que ter cada vez mais atenção e manter controle. Ainda mais que cada vez mais, eu falei, não, os exames são mais indicados para os pacientes menores de 65 anos. Eu laudo o exame na Prevent Senior. Na Prevent Senior a gente faz pacientes de 90, 92, 93 anos de idade. O exame fica muito bom, a gente consegue ver a coronária, ajuda o tratamento, perfeito. Mas não dá para fazer um fluxo muito alto nesse perfil. Não dá. Paciente que tem histórico de quimioterapia, paciente que tem histórico de radioterapia, paciente que tem histórico de doença vascular, ele tem risco aumentado de extravasamento. Então não dá para usar fluxos muito mais altos do que os 5. Na meta, 5 de fluxo. Volume de contraste. O volume de contraste é o suficiente para cobrir o tempo do exame propriamente dito. Então a gente usa, via de regra, vou ser honesto para vocês que eu não faço mais essa conta. Eu conheço o equipamento, eu sei o tempo do exame, eu uso o contraste, mas é o tempo do delay mais o tempo da aquisição vezes o fluxo. Meu fluxo, via de regra, é 5. O delay mais a aquisição não varia muito acima dos 16 segundos, somando delay e aquisição. Via de regra, 6, 7 segundos de delay, e a aquisição varia de equipamento a equipamento de 5 até 8 segundos. Na prática, 16 delay mais aquisição, fluxo de 5, eu uso na média 80 ml de contraste. Poxa, trabalho com 256 canais em um serviço. Dá para usar menos contraste? Dá para usar 50, 60 ml numa aquisição bem mais rápida. E isso a gente vai modulando de acordo com o equipamento. Poxa, não, eu preciso fazer a aquisição da aorta também, junto com a coronária. Ok. A varredura vai ganhar 2, 3, 4 segundos? 2, 3, 4 segundos vezes o fluxo, eu aumento lá mais 15, 20 ml de contraste, e isso é suficiente para cobrir o exame. Poxa, mas o paciente pesa 180 quilos, você usa isso? Uso. Se eu tenho uma mulher pequenininha, pesa, sei lá, 40, 50 quilos, a aquisição diminui. Se a aquisição diminui, ela deixa de ter seus 7, 8 segundos, passa a ter 4 segundos, 5 segundos, eu tenho segurança de diminuir o volume de contraste para 50, 55, 60 ml de contraste. Então dá para a gente individualizar, tabulando mais ou menos nessa condição. Certo? Obrigatoriamente, eu uso a bomba de 2 cabeças. A gente faz a injeção do contraste seguida de um bolo de soro fisiológico com o mesmo fluxo que eu programei a Anjo. Então, a Anjo tomo vai ser com um fluxo de 5, o bolo de soro na sequência, 20 a 30 ml de soro, vai ser no mesmo fluxo. E aqui embaixo eu mostro para vocês qual é a diferença. A diferença é que quando eu tenho aqui a artéria coronária direita,
aqui é a artéria coronária direita, são pacientes diferentes, mas aqui não tinha as duas cabeças para injetar o contraste, a gente injetou o contraste e lavou com contraste. Então eu injetei com 70 ml de contraste, mas aqui a gente acabou fazendo mais 20 para lavar. Ok, ficou essa catástrofe que vocês estão vendo aqui em cima, no átrio direito. Então isso me atrapalha, isso me limita, inclusive, para a avaliação da coronária. O objetivo maior do exame é que eu tenha o ventrículo direito minimamente contrastado. Eu quero o ventrículo direito já lavado de soro e todo o contraste na circulação esquerda. Isso me permite, ó, a mesma artéria coronária direita que está aqui, está aqui. Aqui a artéria está limpinha, eu consigo ver o vaso inteiro. Aqui eu tenho uma limitação razoável na avaliação. Tudo isso só porque eu lavei com soro na sequência. Então o soro ele tem esse efeito de diminuir esse strike gerado no átrio, mas também manter o bolo de contraste compacto, né? Então você injeta o contraste num fluxo muito alto e mantém o soro para manter esse bolo compacto até que ele chegue no coração. E o contraste chega no coração, via de regra, em 16 segundos depois que você começou a injeção. Então é um tempo muito curto e a gente precisa manter esse controle muito, muito rígido. Do ponto de vista de radiação, segue o princípio de Alara, a gente tenta, na medida do possível, modular o suficiente que o exame seja diagnóstico. Então existem uma série de técnicas, eu já mostro para vocês quais são elas, para a gente tentar modular e usar o mínimo de radiação possível. Modular tubo, modular energia, ajudam muito a fazer isso, e algumas técnicas de reconstrução também ajudam a economizar energia e pós-processo de uma maneira um pouquinho mais eficiente. Isso é o que se chama de reconstrução iterativa. As máquinas, quando eu comecei a fazer exame, 10, 12 anos atrás, não tinham isso, as máquinas mais recentes, parece que se não tiver isso, você está sendo negligente no teu manejo. Claro que você vai usar a radiação em cima do perfil do teu paciente. Eu não posso irradiar com a mesma potência um paciente com 50 quilos e um paciente com 150 quilos. Até porque eu não vou conseguir dar diagnóstico se eu fizer isso. Se eu fizer uma baixa radiação no muito obeso, eu vou judiar demais do magro. Então, isso tem que ser feito de uma maneira bem modulada, bem identificada. Mais uma vez, as máquinas mais antigas obrigavam a gente a fazer isso de uma maneira manual. Poxa, eu preciso fazer isso na mão, aumento o KV, mexo no MA, de acordo com o paciente. As máquinas hoje, pelo scout, pelo topograma, elas já avaliam esse perfil e automaticamente determinam qual é o MA adequado para o paciente e eventualmente orientam o KV adequado. Então, nesse contexto, a modernidade vem auxiliando bastante e vem trazendo cada vez mais informação e facilidade para a gente fazer uma aquisição melhor. Do ponto de vista de programação, a programação ela é muito parecida com aquela que a gente fez para o score de cálcio. Então, se eu mostrei para vocês que o score de cálcio a gente começa na carina e termina para baixo do coração, se eu não fizer o score de cálcio, eu vou programar a angiotomo exatamente igual. É tranquilo a esse ponto. Se eu tenho o score de cálcio, eu uso o score de cálcio como referência. Então, eu já mostro para vocês uma aquisição e a gente vai usar ele para tentar deixar ele da melhor maneira possível em cima daquele range. Na prática, como é a aquisição? Sempre acoplada ao eletrocardiograma, com a resolução temporal a menor possível para o aparelho, com a colimação máxima do aparelho, com a melhor resolução temporal do aparelho, e a resolução do scan depende do pitch, depende da determinação que cada equipamento vai fazer em cima de tudo isso. O KV varia de 80 a 140, então se eu pego um paciente com IMC menor do que 20, eu tenho uma tendência a usar um KV de 80. Se eu tenho um KV, se eu tenho um índice de massa corpórea acima de 40, eu uso um 140 de KV. O MA varia, eu usualmente não mexo no MA, eu deixo que a máquina
me determina automaticamente. Se eu não tenho essa determinação automática, eu vou de novo pelo IMC e eu vario isso de 300 a 600, depende do equipamento. Eu trabalho com o Philips 64. No Philips 64, às vezes, eu uso até um pouquinho mais do que isso. Frequência cardíaca obrigatoriamente menor do que 65 batimentos por minuto. No final das contas, com as técnicas de hoje, com uma dose de raio-x que varia, uma dose de radiação, desculpa, que varia de 1 a 5 millisieverts. Só para efeito de comparação, os outros métodos na cardiologia de avaliação, em comparação a um raio-x de tórax, que via de regra faz uma dose efetiva de 0,1 milisievert, o score de cálcio oscila ao redor de 1 milisievert, a angiotomografia de coronárias hoje varia naquilo que eu falei para vocês, alguma coisa perto de 1 a 5 millisieverts. Nas máquinas mais antigas a gente chegou a usar 15. Nas máquinas que não permitem aquisição prospectiva, já vou mostrar para vocês o que é isso, oscila um pouquinho entre 5 e 9. Os outros métodos, então a cintilografia, poxa, a gama-câmara não emite radiação. Realmente, ela não emite radiação. Quem emite radiação é o paciente. E nesse contexto, de acordo com a droga, de acordo com a técnica, de acordo com toda a complexidade do exame, esses são os níveis de radiação que as máquinas habituais envolvem, que os exames habituais envolvem. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Não? Adiante. Como é que a gente modula a energia no exame? Primeiro, quanto mais bem controlada a frequência cardíaca, melhor é a minha modulação. Por quê? Porque se eu tenho uma frequência cardíaca mais alta, a maneira da máquina compensar isso é com um pitch mais baixo. Então eu vou ter que ter um overlap de corte, um corte sobre corte maior, e entendo um corte sobre corte maior, eu vou irradiar mais o paciente, e isso pode ser um problema. A outra maneira de fazer isso é, quanto menor for, quanto mais ajustado o exame for pro coração, menos eu irradio. Um range maior me faz precisar irradiar mais. Ponto. O tubo tem que estar adequado pro paciente. Como eu já falei para vocês, paciente obeso vai precisar de mais KV, paciente mais magro de menos, e assim sucessivamente. O exame tem que ser, nesse ponto, ele tem que ser individualizado. Uma vantagem, de novo, das máquinas mais novas, elas fazem isso automaticamente, a gente não precisa pensar muito nisso. Existem técnicas em cima do eletrocardiograma, e já já eu falo isso para vocês, que de acordo com o eletrocardiograma eu faço mais ou menos radiação, eu trago um pouquinho mais ou menos de informação. Não é fácil entender falando assim, já mostro para vocês isso melhor. Porque assim, o exame, ele é feito em cima do eletro. E não é porque eu estou fazendo a aquisição que em todos os pontos o exame fica bonito, não é. Cada bloco do coração, ele vai ser adquirido num espaço. Então, a máquina está cortando a porção mais alta do coração, a porção média, a porção mais baixa do coração. Na verdade, aqui está ao contrário. A porção mais alta, média e mais baixa do coração, mais diafragmática. E isso varia não só no espaço, mas também no tempo. E nesse tempo, o coração está batendo. Então, conforme a máquina vai varrendo o coração está em posições diferentes, não só na altura do corte, mas no batimento cardíaco propriamente dito. Então, o que eu preciso? Eu preciso que a máquina use o eletrocardiograma para fazer com que a aquisição seja feita e reconstruída sempre no mesmo ponto, para que o coração pareça estar sempre naquele ponto. Como é que é isso? Enquanto o detector gira, o coração bate. Então, se eu pegar, de novo, se eu pegar um ponto aonde o coração, dentro do ciclo cardíaco, então eu estou cortando, o detector está girando mais ou menos nessa altura,
o coração está nesse ponto do intervalo entre os batimentos. Poxa, o coração está super mexido aqui. Tá. Mas se eu sigo um pouquinho mais para frente no batimento cardíaco, ó, nessa fase, então essa fase, o que que ela é do ponto de vista de ciclo cardíaco? Ela é diástole, ela é o relaxamento do coração, ela é o coração abrindo. E no final dessa fase o coração fica parado por milissegundos, 100, 150, 200 milissegundos. Ele fica parado. E é esse momento, são esses milissegundos de coração parado que eu preciso usar o eletrocardiograma para ele reconstruir e me fazer uma imagem como se o coração estiver parado. Então, no fundo, é o que vai acontecer durante todo o exame. Eu vou pegar ele acoplando no espaço e no tempo para fazer o coração parado. Disso, eu trago para vocês a mesma informação que eu já falei agora há pouco. Quanto mais baixo o batimento cardíaco, mais fácil ele está parado no momento em que eu tiro a foto. Já tentaram tirar foto de carro de corrida, de um carro de Fórmula 1, por exemplo? Ou de alguma coisa se movendo muito rápido? Se você pega a tua máquina, o teu celular, para bater a foto, e passa muito rápido na frente, você vai ver um borrão. É o que acontece com o coração. Você vai ver um borrão porque ele está acelerado. Quanto mais lento ele tiver, mais fácil é você pegar ele parecendo parado. De novo, né, tinha falado lá no começo, né? Poxa, como é que é o exame sem eletro? Tudo isso daqui não é, poxa, que exame feio, que exame mal feito. Não, não é. O coração está batendo enquanto o detector gira. E ele não está entendendo que é para ver o coração parado. Então ele sai desse jeito. Quando eu uso o eletrocardiograma, o que, que a máquina vai fazer? Ele vai pegar no tempo o coração parecendo estar parado. E ele dá esse grau de resolução da imagem. Então você vê, é a mesma posição aqui e aqui, é a mesma posição. Pacientes diferentes, mas é a mesma posição. A diferença é aqui sem acoplamento, aqui com acoplamento. Quando a gente mostrou isso para alguns radiologistas em alguns serviços, assim, poxa, mas por que, que a imagem da raiz da aorta de vocês é tão mais bonita do que a nossa? Porque a raiz da aorta trigada tem menos artefato do movimento cardíaco, salvo o exame. Então tem lugar fazendo tomografia de aorta torácica com o eletrocardiograma para dar melhor resolução dessa via de saída. Aí é uma questão de protocolo institucional, cada um faz de um jeito. Ninguém está certo, ninguém está errado. A diferença é, nesse caso, a gente está irradiando um pouquinho mais o paciente do que em uma aorta comum. Aproveitando que eu tenho o eletrocardiograma, se eu faço a aquisição durante todo o ciclo cardíaco, eu posso voltar para a máquina e falar: máquina, faz o seguinte, reconstrói o exame no eletrocardiograma, no começo, um pouquinho para frente, um pouquinho para frente. Então, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, em cada uma dessas fases do ciclo cardíaco, e me dá uma foto de cada um desses, e me dá um bloco de cada um desses. Eu crio 10 blocos. É como se eu criasse 10 fotos de um filme. Então eu faço um filme, eu faço um cine, tomografia, com esse número de cortes. São um filminho de 10 cortes. Eu tenho um cine, eu vejo a função do coração, eu vejo o coração batendo. E isso é excepcional para algumas avaliações, principalmente avaliação de válvula, algumas coisas bem interessantes. Do ponto de vista de preparo e até o quanto a gente aceita frequências cardíacas mais altas ou mais baixas. Quanto melhor o tempo de rotação, então quanto menor o tempo da rotação do equipamento, então a gente tem lá a informação do giro, em que isso vai oscilar. E aí depende da própria máquina, tem máquina que você consegue ajustar um pouco esse tempo de giro. A máquina, a Toshiba, ela deixa fazer isso de uma maneira um pouquinho mais indireta. As máquinas da Siemens fazem isso automaticamente, elas detectam a frequência cardíaca do paciente, em cima da frequência cardíaca, elas tentam modular o tempo de rotação. Mas as máquinas que giravam, hoje são poucas as máquinas que giram a 250 milissegundos. Eu preciso de uma frequência cardíaca menor do que 60. O grosso de máquina que a gente vê por aí gira perto dos 200 milissegundos. Esses 200 milissegundos me permitem uma aquisição entre 60 e 70 batimentos por minuto.
As máquinas mais modernas, o Somaton Flash, GR Revolution, Aquilium One, Aquilium Prime. Então, as máquinas mais moderninhas, elas conseguem girar a 100 milissegundos, e isso me permite avaliar o coração com frequências cardíacas mais altas. Não é a máquina que a gente vê em todo lugar. Normalmente a máquina que a gente vê por aí está mais ou menos nessa faixa. Então, quanto mais controlada a frequência cardíaca, mais garantido é ter um exame mais adequado, e isso é muito importante. Do ponto de vista de escolha de protocolo, existem essencialmente 3 protocolos para a aquisição da coronária. A aquisição prospectiva é uma aquisição extremamente econômica do ponto de vista de radiação. O que a máquina faz? Ela vai olhar o batimento cardíaco, e em cima do batimento cardíaco, a gente determina para ela, ou ela pode determinar isso automaticamente. Existem as duas possibilidades. Via de regra, a gente faz isso manual, e determina, ó, eu quero que você pegue de 50% a 70%, de 60% a 80% do intervalo dos batimentos, e você só vai fazer a aquisição ali. Qual é a vantagem de fazer isso desse jeito? A vantagem é, eu tenho irradiação só nesse ponto, e no resto eu economizo absurdamente a radiação. A economia chega a 70% do volume total de X que a gente faria. Problema. Eu vou voltar para cá. Se eu estiver fazendo aquisição e eu só tiver 60%, 70%, eu só vou ter essas duas imagens das artérias. Se eu precisar ver outra coisa que esteja fora disso daqui, eu não tenho imagem. Então, essa avaliação em que eu tenho o ciclo completo é a avaliação retrospectiva. O que é o retrospectivo? O retrospectivo é a máquina faz a aquisição do ciclo inteiro e depois ela volta atrás e ela pega fases específicas e reconstrói as fases específicas. É o que eu fiz nesse exame com função. Eu tenho a aquisição de todo o ciclo e com todo o ciclo eu faço o que eu bem entender. Isso me garante que eu tenha mais imagem, que eu tenha mais informação, que eu tenha mais possibilidades de reconstrução, mas eu irradio mais o doente. Se eu estiver irradiando demais, se tiver um nível de radiação muito alto, poxa, eu ainda quero modular um pouquinho mais de energia. Eu posso usar a técnica de retrospectiva com modulação de energia, e hoje, acho que 80% dos exames em São Paulo são feitos dessa maneira. Eu irradio um pouco mais aonde é mais importante. Então, como eu mostrei para vocês aqui, se o coração parece mais parado nessa fase do ciclo cardíaco, eu irradio mais, é o que está aqui, eu irradio mais nesse ponto, eu dou mais energia nesse ponto e no resto eu diminuo. Quer dizer o seguinte, eu vou ter informação da imagem nesses segmentos. Não com a mesma qualidade daqui, uma qualidade menor do que aqui, mas eu tenho essa informação. Isso quer dizer o seguinte, me permite que eu tenha um uso de radiação entre 30% e 40% menor do que nas irradiações sem modulação. Que era como a gente fazia, sei lá, 12, 13 anos atrás, a gente fazia todos os exames sem modulação nenhuma. Certo? Difícil entender isso, eu sei que é difícil, eu sei que isso é até meio chato. Prometo que quando a gente estiver na prática eu mostro isso, vocês vão entender um pouquinho melhor com a mão na massa. Como é que é a aquisição do exame no final das contas? Então, daquele exame que eu mostrei para vocês, o score de cálcio, a gente continua. O que eu faço? Se eu tenho o score de cálcio, eu tenho referência das artérias do coração. Então, o que a gente está fazendo aqui é varrendo e olhando o coração inteiro. O que a gente vai fazer? Eu vou procurar aonde eu tenho coronária. Então, aqui. Ó. Todo mundo consegue ver que aqui tem um vaso? Sim? Quem cala consente, imagino que sim. Então, todo mundo vê o vaso aqui. Obrigado, Daiane. Tá comigo. Eu vejo o vaso aqui. Se eu vejo o vaso aqui,
eu vou tentar seguir e identificar até onde ele vai. Pá, 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 até aqui. Então o que que eu vou fazer? A partir desse ponto em que eu vejo o vaso, eu vou somar 1,5 cm cranial. O que é 1,5 cm cranial? Cada corte dos cortes de cálcio, eu mostrei para vocês lá no começo, tem 3 milímetros. Eu quero fazer 15 milímetros, são 5 cortes. Então eu vou subir 5 cortes de onde eu começo a ver coronária, e agora eu estou na parte lá de baixo do coração. Então eu volto aqui, ó. Tô descendo, tô descendo, tô descendo, acabou o coração. Acabou o coração, a mesma margem, 1,5 cm para baixo. O que é 1,5 cm para baixo? 5 cortes para baixo daquele corte final do score de cálcio. Então, para tabular isso, eu só preciso fechar agora o meu FOV para esses 2 pontos que eu tinha determinado. Pronto, acabou. Acabou a coronária, acabou. Não preciso fazer mais absolutamente nada. Esse é o FOB, essa é a aquisição. Poxa, será que eu preciso fechar sempre esse tanto? Eu não estou seguro. Deixar um pouquinho para cima e deixar um pouquinho para baixo não é crime nenhum. A gente vai fazer um pouquinho mais de raio-x, mas nada de absurdo, nada de tão significativo, nada que deixe a gente tão tenso por, ah, não, vou irradiar demais. Não, é melhor fazer isso do que cortar de menos, cortar a artéria e você perder exame e ter que repetir a aquisição, certo? A outra coisa importante, deixa eu ver se ele está montando aqui na frente. Tá. Existem 2 maneiras de fazer a aquisição do exame. Uma é com timed bolus. Então, as máquinas mais antigas, a GE gostava muito de fazer isso, as máquinas mais antigas, que você calculava pelo tempo. Eu já mostro para você como faz isso. Hoje, a grande maioria dos equipamentos, inclusive os GE mais novos, fazem com bolus tracking. Qual é o objetivo do exame nesse sentido? Eu vou colocar a nossa linha de monitorização exatamente no ponto onde eu vou começar a aquisição da coronária. Exatamente no mesmo ponto. Então eu estou começando a coronária aqui, é aqui que vai começar anjo. Poxa, eu não tenho o score. Eu não fiz o score de cálcio porque o paciente tem stent, então eu não fiz o score de cálcio. Ok, você vai colocar a coronária do mesmo jeito que você faria o score, e esse teu locator, esse teu monitoring, ele vai ser feito na mesma altura onde você vai começar a tua anjo. Pronto, acabou. Você pode colocar o teu ROIzinho, então a tua monitorização, tanto na horta descendente quanto na horta ascendente. Via de regra, a gente dá preferência a usar a horta descendente, porque ela movimenta menos, ela tem menos variação de posição, ela tem menos artefatos determinados pelo fluxo que desce pela veia cava superior, e isso pode garantir um pouquinho mais de acurácia. A ideia é que monitore aqui, porque se eu tenho contraste na horta, eu tenho contraste na coronária. Isso é regra. Então, feito isso, solta o exame. Então, aqui. Começou a monitorização, injetou o contraste, ele está monitorando, subiu a contrastação, começou a aquisição automaticamente. Esse limiar, esse threshold do que aqui começou a bater o 152, mas nessa máquina está 110, oscila de acordo com o equipamento. Cada equipamento vai ter lá a sua aplicação que vai determinar qual é o seu ideal. Isso pode variar de 90, 100 até 150, depende do quão rápido é a máquina, do como é o preset da máquina, e é isso, variou. Mas botou na máquina que é aquilo, não precisa mexer mais. Tá feito daquele jeito e 100% dos exames vão correr bem. Certo? A outra, aqui é o bolus tracking da Toshiba. Tem um vídeo? É a mesma coisa. E o Timed Bolus, como é que ele funciona? A gente faz uma injeção de 10 a 20 ml de contraste, com a monitorização correndo com um corte a cada 2 segundos. Então, eu solto o contraste e a cada 2 segundos eu
eu solto a monitorização. Ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cortes. Eu coloco um ROIzinho na horta ascendente e eu conto 2, 4, 6, 8, 10, 12 segundos. Então eu conto o delay da máquina mais 12 segundos e falo para a máquina, o delay dessa máquina, uma GE, ele é 6 segundos. Eu conto 6 mais 12, 18 segundos. Ele vai fazer a aquisição em 12 segundos, injetando o contraste full. Ele não vai monitorar, ele vai soltar sempre desse jeito. Então esse é o time bolus. Certo? Feita a aquisição, a gente vai fazer o pós-processamento. A primeira coisa, e acho que a mais importante que eu queria que vocês tivessem hoje da aula é o pós-processamento. Ele serve de imediato para a gente saber reconstruir e corrigir problemas da nossa aquisição. Então, nesse caso, isso é uma aquisição de GE também, em que eu tenho a onda e ele pegou uma onda errada, ou uma onda de um batimento extra, ou qualquer outra coisa, que está errado. Então, como ele pegou batimentos errados, ele contou vermelho, 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 vermelho. Cada um desses riscos vermelhos, ele gerou uma imagem a mais, aonde não tinha efetivamente um batimento a mais. Então, saiu essa imagem medonha, toda mexida, toda tremida. A partir do momento em que eu excluo o batimento errado e reposiciono para acontecer tudo da melhor maneira, é exatamente o mesmo exame. Não teve aquisição adicional. Ele saiu daqui para cá. É o mesmo exame. Comparem a artéria aqui e aqui. Parece outro exame, mas não é. É só o ajuste no eletrocardiograma de maneira em que a posição estivesse mais adequada, não só na altura do corte, mas no tempo do eletro. Isso aqui é só um ajuste de tempo. Certo? Claro que a gente vai usar os pós-processamentos, não só as reconstruções pós-aquisição, para dar informação adicional, para tentar trazer uma ilustração melhor, para ver coisas diferentes. Então, os MPR, as segmentações, os volumes rendering, e a gente faz tudo isso muito mais para efeito ilustrativo, mas na prática o que a gente quer é uma informação anatômica desse naipe. Então, é ver efetivamente a anatomia coronariana e o trajeto das artérias de uma maneira ótima. Então, de novo, a coronária esquerda se dividindo em descendente anterior, emitindo seus subramos diagonais, a coronária esquerda que vem fazer o ramo circunflexo e os seus ramos marginais, então estão para cá, e a coronária direita do lado direito, descendo pelo sulco atrioventricular direito. A informação anatômica que a gente vai querer no final das contas é essa, e é isso que a gente precisa fazer. Certo? Nós estamos chegando perto de estourar o tempo da aula. Eu quero mostrar alguns casos para vocês, mas eu vou guardar isso para a gente ver na prática. Do ponto de vista de aquisição, a única coisa diferente que a gente vai ter e que vai se somar a informações é quando a gente precisar avaliar outras coisas que não só a coronária. Então, uma coisa que a gente faz bastante hoje é as avaliações para implante de válvula. Então, TAV é um implante de válvula órtica por cateterismo. Então, eu preciso dar informação, eu vou precisar fazer uma aquisição não só do coração, mas da aorta em toda a sua extensão, até femorais. Então, é uma aquisição de aorta coração, a aorta torácica, a aorta abdominal, ilíacas e femorais, então, até membros inferiores a aquisição. O que muda na prática? Muda que, idealmente, eu tenho que ter a avaliação do coração com o eletrocardiograma, a avaliação da aorta sem o eletrocardiograma. Existem máquinas que fazem isso automaticamente na mesma aquisição, e existem máquinas em que eu preciso obrigatoriamente de duas aquisições. Então eu faço uma aquisição para o coração, uma aquisição para a aorta, e isso segue. A outra avaliação que a gente pode fazer, que tem uma aquisição um pouco diferente, são as avaliações de triplo descarte. Tem aquele paciente com dor torácica no pronto-socorro, em que o médico está na dúvida se tem dissecção de aorta, se tem infarto ou angina, ou se tem TEP. Então, é uma aquisição em que eu injeto mais contraste para ter tempos de aquisição
pegando bem contrastado o tronco da pulmonar, a aorta, e se eu pego a aorta bem contrastada, eu pego a coronária bem contrastada. O que muda dessa aquisição para a coronária pura é que aqui eu vou ter que tolerar ter mais contraste e ter contraste no VD, que dá aquele artefato que eu mostrei para vocês mais cedo. Eu acho que nós estamos além do tempo que a gente tinha se programado. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem guardar alguma coisa para a gente ver quando estiver na prática? Falem agora ou calem-se até terça-feira. Dúvidas, meninos? Não? Então eu vou encerrar a aula por aqui e a gente se encontra na terça-feira. E aí eu sei que vai ter dúvida, vai ser, não é uma coisa tão simples assim. A gente está tentando marcar uma ou duas anjos para terça-feira para vocês verem um pouquinho isso na prática, posicionamento do paciente, ver um pouquinho de como é que coloca eletrodo, esse tipo de coisa para na prática vocês verem isso. Se a gente não conseguir marcar nenhum, aí a gente faz uma parte do exame na gente mesmo e vocês pegam um pouquinho do jeito da coisa. Tá bom? Obrigado pela atenção, obrigado por me aguentarem esse tempo todo. A gente se encontra de novo na terça-feira, gente. Tchau, tchau.